aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, curar os enfermos e libertar os cativos. Mas antes de orar com você, eu queria compartilhar uma breve palavra. Ela tem como título: A quem pertence o nosso coração? Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Sabe, filho, vivemos uma geração endurecida em seu coração. Geração que esqueceu das promessas do Senhor. Imagino como Deus se sente ao ver pessoas como nós, que carregamos o seu nome com o coração endurecido, enrijecido como pedra. Deus tem uma promessa para nós. Ele irá tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Ele irá santificar o seu nome, ainda que o tenhamos profanado. A promessa diz que Ele nos tomará do meio de gente, nos fará andar em sua presença. Como podemos andar com o coração endurecido? Nós que caminhamos na presença do Senhor, quando as nossas convicções são mais fortes em nós do que a palavra que o Senhor deseja implantar em nós, nosso coração se torna endurecido. Eu tinha convicção, queria ser um operador de máquina o resto da minha vida, mas não é isso que está acontecendo. Deus está te dizendo: eu te chamei para ser um ministro. Você está convicto de que será um empresário? Então a palavra não encontra lugar em nossos corações, porque ele se endureceu com as suas convicções. Como servo do Senhor, somos chamados por Ele e quebrantados no nosso coração. Abandonar as nossas convicções e que muitas vezes nos afastam e que são verdadeiros argumentos do inferno para enfraquecer e nos dividir. Quando nós abandonamos as nossas convicções, começamos a entender a vontade de Deus e começamos a andar em linha com o Senhor. A quem pertence o meu coração? Nosso coração pertence a Deus quando você busca o Senhor, pois aquele que busca a Deus responde o seu clamor. Em Jeremias capítulo 29, verso 13: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Não adianta eu falar que o meu coração pertence a Deus se eu não busco de todo o coração. Se você quer atingir o coração de Deus, se você está almejando vitória na vida, se você tem um problema, você tem que clamar, você tem que rogar, você tem que buscar de todo o coração. Ou seja, a sua vida ela é preciosa. Então, derreta o seu coração como cera diante do teu Deus. Rasgue o seu coração na presença do teu Senhor, pois no dia da tua angústia, Ele ouvirá e te responderá. Veja alguns exemplos de pessoas que buscaram o Senhor e clamaram pela provisão de Deus. Na história da rainha Esther, quando Amã resolveu exterminar todo o povo judeu, a rainha Esther deu uma ordem e mandou que todo o povo judeu levantasse um grande clamor em jejum e oração ao Senhor Deus. E através desse clamor, eles atingiram o coração de Deus e o Senhor lhes deu vitória. A vitória virá, mas Deus exige que você clame. Então você o busque, o seu nome, que você exalte a sua grandeza e você verá a ação sobre o natural do poder de Deus e as mãos do Senhor agindo e operando sobre a sua vida. Outro exemplo foi na vida de Daniel. Daniel, capítulo 6, verso 10. Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa, em cima do seu quarto,
onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém. 3 vezes ao dia se punha de joelho. Ele orava, dava graças diante de Deus, como costumava fazer. No verso 22, Daniel respondeu para o rei Dário: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei. Você viu a importância de buscar o Senhor? Se você não busca o Senhor, a sua vida continuará numa mesmice, nada dará certo. Jesus disse aos seus discípulos: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem pede, bate, abrir-se-lhe-á. Mateus capítulo 7, versos 7 e 8. Nessa hora você tem que buscar o Senhor. Ele vai abrir a porta. Por aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. Então busque o Senhor, e você vai encontrar o teu Senhor de braços abertos. Jesus quer ouvir a sua voz. Ele sabe do que você precisa, mas é necessário você buscar. Quando você não está se sentindo bem, você procura um médico, e lá você conta todo o seu problema, tudo que você está sentindo. Da mesma forma, você deve buscar o Senhor e contar para Ele todo o seu problema, toda a sua dor. No Salmo 88, verso 1 ao 3 diz: ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração. Inclina os Teus ouvidos ao meu clamor. Se você buscar o Senhor, o salmista está dizendo que Deus inclinará para te ouvir. O nosso coração pertence a Deus quando nós entregamos por completo. Romanos capítulo 14, verso 8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morremos, somos do Senhor. Será que somos capazes de dar a vida por um filho ou por um neto? Existe alguma coisa pela qual alguém daria sua própria vida? Não é fácil, mas é possível. Milhares de cristãos, no primeiro século, se sacrificaram por causa do Evangelho. É por isso que o cristianismo chegou até nós. Qual o projeto ou causa que se estabelece e se consolida um grupo de pessoas que estiver disposto a dar sua própria vida por isso? Dar a própria vida por causa é o máximo de uma pessoa pode fazer. Quando os filhos de Deus se levantarem, não tendo a própria vida por preciosa, o reino de Deus se estabelecerá na terra em poucos anos. Numa escala de valores, em que lugar Deus ocupa hoje em nossa vida? A resposta a essa pergunta é mais importante do que tudo. Não é difícil descobrir qual o espaço que Deus ocupa em nosso coração. Procure responder com honestidade essas perguntas. Quanto tempo você gasta em oração? Quanto tempo você gasta diante de uma televisão, do Face ou do WhatsApp? Quanto tempo você gasta lendo a Bíblia? Quanto tempo você gasta lendo livros? Seria capaz de deixar a presença de Deus para ver uma partida de futebol? Com quem parecemos mais? Com o fariseu ou com o publicano? O fariseu, ele confia em si mesmo. O publicano confia em Deus. O fariseu procurava se promover. O publicano procurava se humilhar. O fariseu olhava para si mesmo. O publicano olhava para o céu. O fariseu promovia o seu nome. O publicano vivia em simplicidade. O fariseu orgulhava da sua espiritualidade. O publicano sentia-se pequeno diante de Deus. O fariseu julgava os pecadores. O publicano julgava a si mesmo. O fariseu era muito religioso. O publicano era muito espiritual. O fariseu fazia lindas orações, tinha o seu relatório na ponta da língua, informava a Deus sobre os seus jejuns, sobre a sua fidelidade nos dízimos, sentia-se melhor que os outros. O publicano não se comparava a ninguém, não tentava impressionar a Deus com suas obras, confiava unicamente na graça. Quando ia orar, humilhava. O evangelho humanista
centralizado no homem tem de ser arrancado de nosso coração. A nossa oração está voltada para nós mesmos. Senhor, cura-me, liberta-me, dá-me isso, dá-me aquilo. Senhor, quero mais lote, mais carro, mais luxo. Queremos mais tecnologia, mais dinheiro. Quando Pedro e João foram libertos da prisão, como orou a igreja? Em Atos, capítulo 4, verso 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Essa oração deixa claro onde estava o foco daqueles irmãos. O coração deles estava voltado para os interesses do reino de Deus. O evangelho era pregado de todo o coração sem limites. Por isso, eles conquistaram o mundo. Quando buscamos primeiro o reino, ganhamos tudo. Quando o nosso coração passa a ser de propriedade absoluta de Deus, então temos acesso ao trono, temos comunhão, ganhamos o que o nosso coração deseja, conquista, recebemos poder espiritual, unção. Provérbios 23, 26 diz: dá-me, filho, o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Hoje, Deus está dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. Você pode afirmar que o teu coração é totalmente do Senhor? Existe alguma coisa que sempre quer ocupar o lugar de Deus no seu coração? Nessa hora eu quero orar com você, para que o Senhor tenha sempre o nosso coração, que Ele atraia o nosso coração para Ele. Vamos orar? Pai, graças te damos, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Que o nosso coração seja sempre do Senhor. Nos livra das distrações do mundo, nos livra do engano, da queda, da vergonha, nos livra da pobreza, da miséria, nos livra, Pai, de desviar do caminho. Colocamos diante do Senhor a nossa vida para que sejamos, ó Deus, firmados no Senhor. Dá-nos sabedoria, dá-nos ousadia, dá-nos unção, Pai, para permanecer no Senhor. Que a cada dia mais o nosso coração seja apaixonado por Ti. Em nome de Jesus, eu oro abençoando a todas as pessoas que estão ouvindo essa oração até o final. Que o coração delas seja de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa mensagem, por favor, nos ajude a divulgar para que mais e mais pessoas tenham seu coração no Senhor. Se você deseja nos abençoar financeiramente com o ministério, tenha liberdade, me procure. Eu vou te passar o número da conta ou do Pix. Você tem liberdade de nos ofertar. Nós trabalhamos com frentes de levar pessoas a ter um encontro com o Senhor. E também abençoamos irmãos com cestas básicas. A palavra de Deus diz: abençoarei os que te abençoarem. Tenha liberdade e que o Senhor multiplique favor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém?